dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico, não, rapaziada, sextou, bebê, sejam muito bem-vindos a mais um cafezinho com Portuga para nós falarmos desse amor incondicional, o clube de regatas Vasco da Gama. E aí, rapaziada, suave na nave, já estamos tranquilos, vascaínos, já refeito da porrada, né? Um girinho na cabeça, o olho tava roxo, já passei uma pomadinha, tá tudo certo. O porco já passou nas nossas vidas, agora sabe quem vai pagar o pato? É o Vitória da Bahia. Galera, jogo que de suma importância final de semana, o Vasco que vencendo o Vitória, dá uma decolada ali, dá uma desprendida definitivamente, com qualquer tipo de fantasma de rebaixamento. O Vasco ficou numa situação muito bacana, muito cômoda. Depois dessa sequência de pontuação, 7 jogos sem perder, isso facilitou muito o trabalho do Diniz e o elenco ficou um pouco mais tranquilo, né? O jogo quarta-feira foi constrangedor, a gente não vai apagar o que aconteceu, foi constrangedor a derrota do Vasco, foi uma derrota acachapante. Eu sou meio, tem 3 clubes que eu fico muito traumatizado quando o Vasco joga, porque o Vasco sempre é presa fácil, impressionante. É Palmeiras, Corinthians e o Flamengo aqui no Rio, sabe? É uma coisa inacreditável, eu não sei que trauma é esse que o Vascaíno tem, essa síndrome, porque o Palmeiras ganhou de um jeito, chegou a ser, de novo vou falar, constrangedor, como os caras venceram a gente, né? Então, mas a gente agora chorar, já tomamos um pau, também houveram erros, equívocos, na minha humilde opinião aqui, né? Uma delas, gente, que eu falo, e de novo eu tô me chovendo no molhado, né? Espero que agora esse Lucas Oliveira não jogue mais no Vasco, chega de Lucas Oliveira, não dá mais, chega. O Carlos Cuesta foi visto ontem nas filmagens do Vasco TV, treinando firme, né? Pode ser que volte, se voltar, maravilhoso. Aí a zaga de novo, a nossa zaga, né, que foi a zaga contratada nessa janela agora aí, o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Se não, é recuar o Hugo Moura de zagueiro, não tem jeito, gente. Bota o Hugo Moura, aí você coloca já a volta do Cauã Barros, né? O Cauã Barros que graças a Deus está de volta, um jogador que tem sido um dos principais jogadores do Vasco. O Cauã agora é ele mais 10, não tem jeito. Jogador com muita qualidade, jogador de marcação, firme, mas também sabe jogar. Então é muito bom, muito importante esse jogador no Vasco. Então o Vasco vai jogar praticamente completo no domingo, né? E aí, galera, eu espero que vocês tenham maturidade e entendam que eu não estou... Quando eu falo, gente, a torcida também está meio que já... Todo mundo já comungando pela mesma opinião. Mas eu digo lá o jogador, que isso chega, esses vídeos às vezes chegam no jogador, chegam em diretoria, comissão técnica. Não é para levar pro coração, achar, pô, tá injusto, quer fora o Verratti. Eu quero o Verratti no elenco, mas hoje o Verratti é muito bom. Gente, vamos dar uma sequência pro DVD, gente. O DVD é um jogador que eu acompanho a carreira dele antes mesmo do Vasco. É um jogadoraço, um jogador explosão, forte, inteligente, ele sabe segurar uma bola, sabe tabelar, aquelas triangulações, aquelas infiltrações. Foi assim que a gente fez contra o Santos, que foi uma pancada que nós demos, porque a gente quase não enaltece 6-0 contra o Santos. Foi uma vitória espetacular, porque a gente, quando tomou de ser do Flamengo, todo mundo fala. E a gente não enaltece o que a gente fez. Então, um time que mete ser no Santos não pode tomar de 3 do Palmeiras como nós tomamos quarta-feira. Isso é atitude, e aí é jogador. É jogador, e o treinador também tem que entender algumas coisas, que eu sou fã do Diniz. O Diniz é um divisor de águas na vida do Vascaíno. Agora, chega de Verratti, gente. Chega de Verratti titular. O Verratti está matando o time agora. Infelizmente, está matando a ideia de jogo, própria ideia de jogo do Fernando Diniz, da contradição do que ele está fazendo no modo de jogar. Com as peças acabam contradizendo o que ele quer fazer, o que ele quer dentro de campo. Então, vamos insistir ali, se o Carlos Cuesta jogar, eu jogaria com o Léo Jardim, PH, o Carlos Cuesta, o Robert Renan e o Puma, né? Aí no meio campo, eu botaria, aí escolhe Hugo Moura ou Tietê, né? Cauã Barros e Coutinho. E na frente, aí sim, Nuno Moreira, Ryan e o espetado lá o DVD. Vamos fazer isso, vamos dar um pouquinho de qualidade nisso aí, em relação a, inclusive até saúde física, porque o Verratti é um jogador que corre, esforçado, né? Ele ajuda até às vezes a defesa, mas gente, eu quero atacante lá dentro, porque nós temos um nosso sistema defensivo bacana. Então, ainda mais se voltar o Carlos Cuesta mesmo amanhã, se ele voltar no domingo, se ele voltar, vamos embora, gente, vamos com tudo. Vamos fazer o Vasco, porque se o Vasco vencer o Vitória, e vai vencer em nome de Jesus, a gente já vai pular possivelmente para 9º lugar, porque o Bragantino está 3 pontos na frente, o Vasco está com um saldo muito interessante. Vamos ver como vai ficar aí
essa situação. Então, hoje a gente deve ter alguma notícia em relação ao Carlos Cuesta. Se o Carlos Cuesta não jogar, gente, eu recuo, eu não penso duas vezes. Eu recuo o Hugo Moura de central. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque aí você coloca qualidade, né, e rapidez. Aí você vai deixar o Tietê com o Cauã e com o Coutinho no meio ali. Porque o 4-3-3 já é um esquema consolidado pelo Diniz. Às vezes até eu gostaria que o Vasco fechasse um pouco ali. Por exemplo, contra o Palmeiras ter jogado um 4-4-2. Mas o Diniz já tem uma forma de jogar, os jogadores também já entenderam. Agora, começar a ter uma sequência, gente. Por que o Vascaíno não pode ganhar 5 vezes seguida? É impressionante. A derrota do Palmeiras, para repetir, foi constrangedora. Espero que domingo o Vasco apague essa má impressão que teve na quarta, porque eu fiquei um pouco abalado. Não só eu, muito vascaíno ficou chateado pela forma que a gente perdeu. Com 24 minutos já estava 3-0 os caras. Negócio patético. E aí não mexeu, aí acabou o primeiro tempo com os mesmos jogadores. Pelo amor de Deus, treinador. Diniz, você é um cara que tem muito apoio do torcedor. Você é muito apoiado pelo torcedor. Então, trabalha em paz, sem pressão. Quem tiver tumultuando no ambiente, desculpe, não é o caso, eu não sei se não é o caso, né? Mas se o Verratti estiver insatisfeito porque não aceita banco, então desculpe, cara. Então vai fazer outra coisa. Quando chegar no final do ano, libera. Eu quero um elenco, eu não quero só 11 jogadores. Porque o Vasco contratou justamente para ter elenco, para ter mudança de posicionamento quando o time estiver numa situação que não está legal. E hoje o Vasco está refém de um jogador que só tem uma jogada só, que é a jogada aérea. E ele já não faz gol há 7 ou 8 jogos. É muita coisa, gente. Está na hora de dar um baixa nisso. Para mim, isso é muito claro que o centroavante tem que mudar. E eu daria uma chance, assim, uma sequência para o DVD. Porque o DVD vai fazer o dever de casa, eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza? Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga volta amanhã. Uma sexta-feira abençoada para todos, com muito trabalho, muita paz no coração. Jesus na frente, tá? Tomem as decisões certas, mas sempre consultando o nosso sagrado Senhor Jesus Cristo. Galera, saudações vascaínas. Vamos com tudo. Fui!